Câmara é notícia. Bom dia, hoje é segunda-feira, 14 de abril de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara tem sessões de votação já na segunda-feira com temas de acordo em pauta. Orçamento de 2025 é sancionado com apenas 2 vetos. Sessão solene da Câmara lembra o Dia Mundial da Saúde. E comissão aprova regras para registro e propriedade de meteoritos. Câmara tem sessões de votação a partir de segunda-feira com temas de acordo em pauta. O repórter Cid Queiroz tem mais detalhes sobre o que pode ser votado. Com a semana mais curta por causa do feriado da Páscoa, as sessões deliberativas começam na segunda-feira, com votações já na terça-feira. Os deputados podem votar 4 projetos de iniciativa do Judiciário, o que cria funções comissionadas no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal, o que reestrutura cargos da Justiça Federal no Piauí, o projeto que transforma cargos vagos no STJ e o projeto que cria 8 varas federais no estado de Santa Catarina. O deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, criticou as propostas. Nós já temos o judiciário mais caro e também mais ineficiente do mundo. Porque uma coisa é o custo, outra coisa é a eficiência. E as duas coisas entram juntas no ranking do pior do mundo. No momento em que o Brasil foi às ruas pedir anistia para aqueles que estão no 8 de janeiro envolvidos com uma série de injustiças, ilegalidades, abusos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um deboche com brasileiros. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, rebateu com o argumento de que a justiça precisa ter condições de se reorganizar. Não se pode fazer um discurso vazio dizendo que vai aumentar os gastos públicos. Aumentar a quantidade de varas na Justiça Federal é a certeza de que os advogados, de que o cidadão terá a maior possibilidade de acessar os seus direitos. Veja, por exemplo, o Estado do Maranhão, pois hoje são centenas de processos parados sobre BPC, benefício de prestação continuada, porque os juízes não estão dando conta de avaliar e julgar esses processos. Segundo os líderes, já há acordo para a votação de outras propostas, entre elas o projeto que cria a Lei do Mar de Proteção do Bioma Marinho, o projeto que cria um sistema de certificação voluntária para o lítio verde no Brasil, o projeto que aumenta as penas para disparo de armas de uso restrito e o projeto que determina ser descumprimento de medida protetiva a aproximação, mesmo que consentida, do agressor de vítima de violência doméstica. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Orçamento de 2025 é sancionado com apenas 2 vetos. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre os números da nova lei. Os 2 vetos à lei do orçamento de 2025, feitos pelo Executivo, foram considerados tecnicamente corretos por analistas orçamentários do Congresso e parlamentares. Com a sanção do orçamento, ficam liberadas a contratação de obras novas e reajuste dos servidores públicos retroativos a janeiro. O maior veto de 2,97 bilhões de reais no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, foi necessário porque o Congresso alterou o orçamento após a promulgação da Emenda Constitucional 135. A emenda trata da desvinculação de receitas da União a determinadas despesas. Como as despesas primárias do fundo foram reduzidas pela desvinculação, teria que haver uma redução correspondente nas despesas financeiras do FNDCT, o que não foi feito. A legislação determina que as operações reembolsáveis do fundo não podem superar 50% das dotações da lei orçamentária. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, da Comissão Mista de Orçamento, explicou que o segundo veto é relativo a obras rodoviárias em Rondônia e em Pernambuco, no valor de 40 milhões de reais, resultado de emendas feitas em despesas discricionárias do Executivo. Toda emenda individual que um parlamentar faz
quando ela é sobre uma obra, ela tem que ser nacional, né? Então, nesse caso, muitas obras, indicações foram em estados, então, tecnicamente, né, era impossível aprovar pelo próprio regimento votado pelos deputados. Bongás disse que a sanção do orçamento destrava investimentos importantes para o país, como os relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento, que tem 57,6 bilhões de reais. Pela lei, o fato dos senadores não terem votado, não podia iniciar obras novas. Agora, então, nós podemos tocar normalmente a vida da política brasileira com o orçamento. Não se faz nada sem orçamento, sem dinheiro. O orçamento de 2025 tem uma programação de despesas de 5,7 trilhões de reais, incluído neste total o refinanciamento da dívida pública. É esperado um superávit de 14,5 bilhões, embora a meta para o ano seja de déficit zero. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Sessão solene da Câmara lembra o Dia Mundial da Saúde em 2025. O tema destaca a necessidade de políticas públicas voltadas a grávidas, mães e bebês recém-nascidos. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto. Faz 75 anos que se comemora o Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril. A celebração foi criada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para conscientizar sobre a promoção da saúde e do bem-estar. Na Câmara, uma sessão solene em homenagem à data contou com médicos convidados que lembraram que saúde não é ausência de doenças. É o equilíbrio entre o corpo, mente e o espírito. Escolhas erradas e hábitos errados prejudicam esse equilíbrio. Exemplos: comer em excesso, beber sem moderação, fumar, ser sedentário. Uma alimentação equilibrada e uma vida ativa estão associadas à redução de ansiedade e de depressão e, em geral, a um maior bem-estar emocional e à diminuição da incidência de transtornos mentais comuns. A sessão solene na Câmara foi pedida pelo deputado Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui para lembrar que saúde não é um privilégio a ser concedido, tampouco um produto a ser vendido. Saúde é condição existencial, é a paz biológica que sustenta o ser com dignidade. A saúde não é construída na emergência, mas no cotidiano. Exige determinação, disciplina e investimento em hábitos que alimentam a vida física, emocional, intelectual e espiritualmente. Luiz Ovando afirma que a saúde é o maior patrimônio do ser humano e, apesar de a responsabilidade primária ser de cada um, o Estado deve garantir condições para que todos possam desenvolver seus potenciais. O deputado lembra estatísticas inaceitáveis, como o fato de a mortalidade materna oscilar entre 68 e 117 mortes por 100 mil nascidos vivos no Brasil. Todos os anos, o Dia Mundial da Saúde ressalta um tema. Em 2025, o lema é Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos, com debates voltados especialmente a políticas para pré-natal, mães e bebês recém-nascidos. A secretária adjunta de Assistência à Saúde do Distrito Federal, Edna Maria Marques de Oliveira, ressaltou a importância da atenção primária. Então hoje a gente está aqui não para falar de doença, que doença é uma falha nossa da equipe de saúde. Isso significa doença o quê? É que não fomos eficazes na prevenção e na promoção da saúde. Eu penso muito que nós, cardiologistas, somos a retaguarda no sistema de saúde. O pneumologista, o neurologista, a gente tem que sim fortalecer a atenção primária. É lá, próximo à residência do paciente, que o paciente tem que ter acesso a todo o serviço médico. Nesse sentido, o médico Fernando Talo, da Associação Médica Brasileira, criticou a profusão de escolas de medicina no país. Em 2000, eram pouco mais de 180 cursos de medicina. Atualmente, existem mais de 450. O médico defende planejamento e regulação na criação de novos cursos e lembra que, após formados, os profissionais precisam fazer residência médica. No entanto, segundo Fernando Talo, não existem vagas suficientes e, por ano, mais de 20 mil médicos não terão oportunidade de entrar na residência. Na Câmara, está em análise um projeto que cria um exame nacional de medicina como requisito para o exercício da profissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Vamos lá. O projeto em discussão na Câmara torna mais rigorosa a punição para crimes sexuais. Confira na reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa projeto que proíbe a realização de acordo de não persecução penal nos casos de crimes contra a dignidade sexual. Pela lei em vigor, quando o crime não envolve violência ou grave ameaça e a pena prevista for inferior a 4 anos, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal. Esse arranjo permite tornar mais rigorosa a punição para os crimes sexuais. A medida aumenta a proteção aos direitos das vítimas, além de reforçar a mensagem de repúdio a essas práticas criminosas. Essa medida é essencial. Quando o agressor sabe que não vai poder negociar e que a pena vai ser mais severa, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer o crime. Esses criminosos, na maioria das vezes, não param em um só crime. Eles repetem e é por isso que precisam ser punidos com mais firmeza. Precisamos deixar bem claro que a violência contra as mulheres, crianças e adolescentes não serão toleradas. Elas precisam saber que estão protegidas. O texto apresentado por Daiane Bittencourt prevê, além do aumento de pena, a proibição do acordo de não persecução penal somente para crimes contra a dignidade sexual de mulheres. Mas a relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ampliou a vedação de acordo para os crimes contra a dignidade sexual de qualquer pessoa. A relatora ainda faz referência explícita aos crimes sexuais contra criança ou adolescente. Laura Carneiro também defende que o aumento do rigor contra os crimes sexuais é importante para reafirmar a repreensão da sociedade contra esse tipo abjeto e odioso de delito. Depois de votado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto também dependerá de avaliação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Agora 7h42, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e toca a política brasileira. As votações e políticas públicas que podem mudar a sua vida. Acompanhe o que acontece na Câmara dos Deputados nas redes sociais. Siga x.com/Rádio Câmara. Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Legislativo. Câmara é notícia. Pacientes pedem tratamento para nanismo desproporcional no SUS. A reportagem é de Isabela Lulu, do Ludovichac. Nos conta que mais sobre essa condição rara. Pacientes e especialistas cobraram acesso a medicamentos para tratar a acondoplasia no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara, a condição que causa o nanismo desproporcional foi apresentada aos deputados. Essa alteração genética rara afeta o crescimento ósseo. Além de comprometer a integridade física, esse tipo de nanismo pode prejudicar o funcionamento do coração, pulmões, fígados, rins e até da audição, podendo gerar atraso no desenvolvimento motor devido à fraqueza muscular dos pacientes. O médico especialista da Universidade de Brasília, Luiz Cláudio Castro, apontou que 1 em cada 22 mil indivíduos nascidos no mundo é afetado com baixa estatura desproporcional, que tem como característica pernas e braços encolhidos. E essa desproporção gera uma série de comorbidades. E os pacientes que apresentam a acondroplasia, eles têm todos os dias, ao longo de toda a vida, uma série de desafios a serem enfrentados, do ponto de vista físico, psíquico e social. E isso impacta muito a qualidade de vida, não só deles, mas de suas famílias. Os sinais da acondroplasia podem ser diagnosticados durante a gestação por exames de imagem. Maria Tereza, mãe de 2 crianças que fazem tratamento,
defende o acesso ao medicamento de maneira universal e gratuita. Eu, como mãe com acondroplasia, sou favorável à medicação, porque eu, além de ser mãe, eu sou uma pessoa com acondro e eu me coloco na posição dela. Porque tudo que eu passei como criança, eu não quero que ela passe. Tudo que eu passei como adolescente, eu não quero que ela passe. E eu acho que o desafio maior realmente é que esse medicamento chegue a todos, não só as crianças dos grandes centros. Nós também temos que olhar para as crianças de outras regiões que às vezes não são beneficiadas, né? Então, eu acho que o tratamento é bem-vindo, né? O deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que propôs o debate, destacou que o avanço nas opções de tratamento da condição genética que causa o nanismo desproporcional abre uma nova perspectiva para os pacientes. Responsável pela área médica da farmacêutica Biomarin, Wilson Coabara mostrou dados de eficácia e segurança do Vosoritida, único medicamento no mundo aprovado para o tratamento da condição. O farmacêutico apontou que o crescimento da criança se relaciona diretamente à sua qualidade de vida no domínio físico, social e emocional, indicando a necessidade de tratamento precoce. A equipe toda da Biomarin está trabalhando bastante nessa submissão aí para a Conitec, para que a gente consiga ter um acesso mais universal para esses pacientes o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente conseguir tratar nossos pacientes e nossas crianças, melhor serão os resultados. Atualmente, o SUS ainda não fornece medicamentos para essa finalidade, pois a Conitec, comissão que analisa e incorpora novas tecnologias no SUS, assim como outras agências equivalentes em outros países, não avaliaram a medicação. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak. Comissão de Constituição e Justiça aprova regras para registro e propriedade de meteoritos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que define regras para o registro e a propriedade dos meteoritos que atingirem o solo brasileiro. Pelo texto, a propriedade do objeto se incorpora à do imóvel atingido a partir do momento da queda. De acordo com o texto aprovado, quando cair em bem de uso comum do povo, a propriedade será adquirida por ocupação, que é quando alguém se torna proprietário de um objeto sem dono ou de coisa abandonada. O texto aprovado estabelece ainda, em relação à propriedade dos meteoritos, que ela será dividida meio a meio entre o coletor e o proprietário do imóvel privado atingido quando a coleta da peça for realizada a título gratuito e com permissão do dono do imóvel. Não terá direito à propriedade do meteorito o coletor que for contratado para os fins de busca e coleta da peça. O governo federal, os estados e os municípios poderão permitir que particulares realizem buscas e coletas de meteoritos em suas terras, fixando, quando cabível, recompensa pelos achados. Já a coleta de meteoritos por estrangeiros deve seguir rito próprio instituído pela legislação sobre a coleta de materiais científicos em território brasileiro. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comentou que meteoritos não são comuns em solo brasileiro, mas que é necessário regulamentar a questão. Nós estamos regrando uma matéria que ela é muito excepcional, mas que faz ser necessário para que não haja controvérsia sobre isso, até porque pode ocorrer que em determinado lugar possa cair quantidades de meteoritos que dê uma dimensão tamanha que possa ser autorizada a comercialização, gerar um valor econômico, vamos dizer assim, estratosférico. E, via de consequência, tendo o regramento estabelecido por lei, nós resolvemos esse assunto, que, como disse, é um assunto bem simples, mas que precisa a legislação pátria se debruçar em cima dele, aperfeiçoar, corrigir, definir, clarear, para que nós possamos compreender bem esse tema. O texto aprovado determina que todos os meteoritos deverão ser registrados em até 180 dias após a coleta em órgão indicado pelo Poder Executivo e receberão um certificado contendo dados sobre o objeto, o coletor e o local do achado. Cada meteorito terá um número de registro. A divisão dele em fragmentos menores antes do processo de registro obrigará que cada parte seja registrada separadamente. O certificado
certificado poderá conter ainda a declaração de autorização de exportação, respeitadas as regras internacionais sobre a exportação de bens culturais. Parte da massa do meteorito, não inferior a 30 gramas ou superior a 1 quilo, será cedida à instituição registradora a título gratuito. Eventual ganho obtido pela entidade com a venda do material deverá ser utilizado exclusivamente para pesquisa científica. A proposta que regulamenta o registro e a propriedade dos meteoritos ainda depende da análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Casa Civil diz que novas fontes de investimento podem melhorar a capacidade de resposta a desastres. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate sobre o tema com os deputados. Especialistas em resposta a desastres naturais participaram de audiência na Câmara dos Deputados para tratar sobre melhorias no programa sobre operações e situações de desastre. O RESPAD foi criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em fevereiro deste ano para acelerar a resposta em casos de calamidade. A secretária da Casa Civil, Petula Ponciano Nascimento, reconheceu que é preciso buscar novas fontes de financiamento para fazer frente aos custos elevados dos desastres naturais, mas disse que a atual capacidade de resposta é eficaz. O Brasil tem capacidade para dar essa pronta resposta, a gente precisa aprimorar essas capacidades e eu acho que é nesse processo que a gente está seguindo agora, no aprimoramento dessa grande articulação e desse arranjo interfederativo para que o Estado brasileiro dê conta desse processo. Ela destacou que hoje o governo federal tenta identificar outras fontes de financiamento para capacitação de pessoal e compra de equipamentos, como o Fundo da Amazônia, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e o Fundo Nacional de Segurança Pública. Além disso, ela informou que a Casa Civil deverá anunciar até maio a participação de mais ministérios no RESPAD. Para o deputado Pedro Ayara, do PRD de Minas Gerais, que solicitou a reunião, a atuação do RESPAD tem sido boa e ele reforçou que o tempo de resposta em situações de crise deve considerar as necessidades das vítimas. Quando eu estive no Japão fazendo especialização em gestão de riscos, uma coisa que me impressionou muito foi, mesmo no momento caótico, no momento de desastre, o nível de organização das pessoas, o tanto que as pessoas elas conseguiam cooperar e entender que a urgência ali não era delas, mas era das vítimas, e o tanto que isso era efetivo. Com o argumento de melhorar a integração entre os agentes durante as calamidades e desastres, a representante do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, defendeu que a transferência de recursos federais para estados e municípios combaterem incêndios florestais seja realizada sem convênios. Uma medida que a gente considera extremamente oportuna, urgente e que vai facilitar, todas essas parcerias que a gente precisa cada vez mais estreitar para dar essa resposta célere. Hoje, o regulamento do Fundo Nacional do Meio Ambiente prevê que os valores transferidos a estados, municípios ou organizações sociais dependem de prévio convênio, parceria ou outros acordos que formalizem as regras para a transferência. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. A Comissão de Saúde da Câmara aprova que instituições que acolhem idosos tenham direito a recursos públicos da saúde. A repórter Karen Santin tem os detalhes da medida. Instituições que acolhem idosos podem ser reconhecidas como entidades da área de saúde. É o que propõe um projeto de lei aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara, que altera o Estatuto do Idoso. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, autor da proposta, diz que o objetivo é integrar melhor essas instituições de longa permanência e LPs ao sistema de saúde como um todo. Atualmente, elas são consideradas apenas entidades de assistência social, mas o Estatuto do Idoso determina que os lares de idosos são responsáveis por oferecer cuidados de saúde e internação aos residentes que deles precisem. A nova classificação dá a esses locais acesso a recursos públicos destinados tanto à saúde quanto à assistência social para melhorar a estrutura de atendimento aos idosos, como explicou o deputado Domingos Sávio. Algumas, mesmo não tendo fim lucrativo, o idoso que tem lá direito, às vezes, a uma pequena aposentadoria de um salário mínimo, contribui com alguma coisa, mas não o suficiente para manter essa entidade com um atendimento digno, de qualidade, fazer as reformas, as ampliações. Além disso, o deputado considera que a verba poderia ser utilizada para aumentar a rede de instituições públicas que acolhem idosos. Numa cidade
em que a gente identifica que há a carência, né, deste tipo de estabelecimento e que o poder público teria condições de fazê-lo, a gente poder destinar a emenda parlamentar, inclusive usando recursos da saúde. De acordo com o último censo brasileiro, mais de 160 mil idosos viviam em instituições de longa permanência em 2022. O deputado Domingos Sávio reforçou ainda a importância do atendimento dentro das instituições para reduzir o desgaste de deslocar os idosos para as unidades de saúde. Além disso, o atendimento domiciliar contribui, segundo ele, para evitar a superlotação do sistema de saúde. A última pesquisa nacional de saúde do IBGE aponta que quase 8 em cada 10 idosos têm dificuldade de tomar remédios sem ajuda. 16% deles também acham difícil ir ao médico sozinhos. Para o autor da proposta, a quantidade e qualidade dos espaços de acolhimento devem ser reforçadas, considerando o aumento da população idosa no Brasil, que corresponde a 16% dos brasileiros atualmente. Então as políticas públicas também têm que crescer. Uma instituição de longa permanência não pode ser vista só como um lugar onde os idosos moram, quase que um depósito de idosos. Não é assim. Tem que ser com dignidade, tem que ser com atendimento adequado à saúde. O projeto que considera entidades da área de saúde as instituições que acolhem idosos passa agora para avaliação das comissões de Previdência e Assistência Social e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin. Termina aqui o Câmara Notícia, com apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Mauro Ceccherini. Ótima segunda para você, boa semana. A gente tem encontro marcado amanhã às 7h30. Tchau, tchau. Câmara é notícia.